Bom, episódio 3, então. E, pessoal, Roberto Souza Lima, da Exalc. Um cara sensacional, senão não estaria aqui. Muito obrigado por ter vindo. E vamos lá, o terceiro podcast. O tema do nosso podcast é macrovisão da equinocultura. Bastante coisa. Macrovisão da equinocultura, né? Então vamos ter que falar, né, do pacote da equinocultura. Vamos lá. Fale um pouquinho de você. Quem é Roberto Souza Lima? Bom, uma honra muito grande, você sabe que tem admiração aí de longa data. Bom, quem que é o Roberto? Eu sou uma pessoa que sempre gostou de cavalo. Eu estudei na escola do Jockey Club, em São Paulo, que não existe mais, mas por muito tempo teve. Fui fazer agronomia pensando na parte pecuária, acabei seguindo para a área financeira por coisa de destino e voltei em 2004 como professor da Exalc e coincidiu de ter uma demanda para fazer um trabalho sobre equinocultura e desde então eu tenho abraçado esse assunto profissionalmente também, não só de gostar, de prazer, mas profissionalmente ter trabalhado a parte ligada à economia do cavalo. Você foi, então, conterrâneo do Luizito? Sim, o Luizito é lá de Piracicaba, uma referência institucional. Coincidentemente, eu moro no mesmo prédio que o filho dele. Pertinho. Bom, doutor, vamos lá. A pergunta que eu faço para todos. Tá? E uma coisa que também a gente deixa claro. Às vezes a gente fala alguma coisa que pode ser polêmica, alguma coisa que alguém pode não aceitar. Contraponto aqui, pessoal, é totalmente aberto. Tá? Então, se a gente falar alguma coisa, a pessoa achar que não tá bom. Vem aqui, senta aqui, vamos conversar. O que é cavalo para você? O que é cavalo? Como é que isso juntou aqui? Você já começou a falar, mas... Bom, o que é a minha visão hoje de cavalo? E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado e vou pegar até uma referência que você viu da Flávia Lechoff, que ela usou esse termo e eu tenho adotado desde então. O cavalo é um animal de produção. E sempre tem aquela discussão se ele é um pet, se é uma companhia, o que é o cavalo, né? E ele é um animal de produção e como tal tem que ser considerado. Mas produção é o gado que dá carne, leite, a galinha dá ovo. O que o cavalo dá? O cavalo dá uma coisa importantíssima, que é movimento. E se nós estamos aqui hoje foi porque ele proporcionou esse movimento, seja na parte de guerra, seja na parte comercial, e é isso que ele fornece de serviço para nós. Quando você vai fazer para o lazer, também é isso, é necoterapia, é o movimento, esse produto nobre que ele gera, que torna ele um animal de produção. Tem um papel de companhia, tem também. Uma coisa não exclui ele ter essa outra faceta. Mas, essencialmente, é um animal de produção e requer cuidados especiais porque ele engana, né? Ele parece que é um bichão forte, tranquilo, mas ele tem uma sensibilidade gigantesca e, como tal, tem que ser tratado e cuidado. Doutor, você falou de produção. Há muito tempo, não que eu venho, né? Mas eu venho falando se a gente não poderia colocar ele de forma ambígua. Os dois. Porque ele é produção. A gente não pode tirar ele de produção. Mas ele também tem um lado pet. E ele tem, inclusive, lados totalmente diferentes. Por exemplo, o cavalo do Instituto Butantan. Ele poderia ser um insumo de saúde. Ele poderia. Está dentro da... E o cavalo de esporte, ele poderia ter um dedinho no Ministério do Esporte. Ou não? Eu acho que sim, ele é muito amplo, né, a dimensão do cavalo. Por que eu já falei que eu considero como animal de produção? Tem um segundo aspecto, que eu falo mais a parte econômica, que vai para o lado tributário. Embora ele tenha esse papel de companhia, de pet, outro, se classificar ele como pet, o que não é o predominante dele, você vai começar a ter tributação diferenciada, como tem. Né? Você tem um determinado medicamento para bovino, uma alíquota, para equino, outra. E à medida que você vai puxando ele para ser um pet,
vai ficando cada vez mais diferenciado, seja na parte de nutrição, crédito, mesma coisa. Você vai pegar crédito rural para fazer um pasto para bovino, é encarado de uma maneira diferente do que você for fazer um piquete no Agros. Isso está mudando mais recentemente, mas até alguns anos atrás, era difícil não conseguir crédito rural para equino, porque era visto justamente como um pet, como algo supérfluo. Nos Estados Unidos, que é uma referência para muitas coisas, só em 2018 que ele recebeu oficialmente a categoria de animal de produção. E foi uma pressão muito grande lá para ter essa classificação reconhecida dentro da Farm Bill, da legislação americana, pelo tratamento diferenciado que é dado em vários níveis para o PET e o animal de produção. Então, o meu conceito vai muito embasado não só no que ele proporciona, né, mas do que os impactos que tem para a agricultura como um todo. Então, mas eu acho que o meu sonho de consumo está sempre alinhado aos americanos. Eu ia até perguntar para você nessa estatística, porque mais de 50% dos equídeos mundiais estão nas Américas, né? Estados Unidos primeiro, México segundo, Brasil, eu não consigo conceber a ideia que a China tenha mais cavalos que a gente, com aquela escassez eles comem insetos. Como é que a China pode ter um plantel de equino maior que o Brasil? Então, se o Brasil tem o quarto, se ele tem o quinto, se ele tem o terceiro, né, a gente não sabe, mas tem muitos cavalos nas Américas, né? Agora, os Estados Unidos, no meu entendimento, eles são livres, né? Eles têm um sistema de capitalismo. Eles respeitam o indivíduo, deixam avançar e cobram resultados e cobram caso exista abuso, né? Desvios. Vale. Isso é um aspecto aí que talvez hoje é o que eu estou mais focado, que é justamente as estatísticas, a quantidade de cavalos que tem no Brasil. Você citou os Estados Unidos e a gente pode pegar de base o que acontece lá. Você tem vários órgãos de confiança nos Estados Unidos, credibilidade. Aí, na hora que você vai olhar quantos cavalos tem em cada um deles, dá uma diferença gigantesca. Se você pegar o USDA, vai dar agora não tem de cabeça o número, mas uns 4 milhões. Se você pegar sociedades médico-veterinárias, vai dar 3 milhões. Tem de animais de companhia, vai dar 1 milhão e pouco. E tem lá o Horse Council, que vai dar uns 7 milhões. E tem a FAO, com outro número ainda. Todos eles são críveis e verdadeiros. Aí você começa a pensar, será que onde que está a verdade disso tudo? E o que acontece é que as pessoas em geral veem a estatística, mas não veem como que ela é produzida e para que fim que ela é utilizada. Então, todos esses números que eu falei são verdadeiros nos Estados Unidos, só que um médico, que é o cavalo específico de companhia. O outro médico, que é o cavalo que está em propriedades que geram renda pecuária acima de $1.000 anuais, tem lá as características. Então, se tem um cara que tem um aras, tem um cavalo de fim de semana, e tiver que sua vida não é da pecuária, está fora da estatística. Então, eles são precisos, mas para aquele número, e as pessoas às vezes pegam como um todo. No Brasil, que números que existem de cavalos? Essencialmente, o que o IBGE gera. O IBGE gera 2 números. O Censo Agropecuário. IBGE, então, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Então, o Estatística. IBGE é o que vale. É o que tem valido como informação oficial. E ele tem o Censo Agropecuário, que é esporádico, ele é muito caro de ser feito, e tem a pesquisa pecuária municipal, que é feita anualmente. Os dois, para cavalo, não funcionam. E a razão vem lá de trás. Por que surgiu o censo? O censo surgiu porque precisava tributar a atividade produtiva, saber quanto que você tinha de produção. Né? A origem do censo vem da tributação, o interesse do governo saber o que tem para sendo produzido, comercializado. E ele foi voltado para um animal típico de produção. Então, o censo ele é muito bom para enumerar quantos bovinos existem no Brasil. De cavalo, ele é muito preciso, mas para os cavalos, e isso está lá no IBGE, em propriedades agropecuárias, tem toda a restrição. Então,
cavalo de lazer, muitos não estão nessa estatística. Os cavalos que você tiver aqui dentro também não estão nessa estatística. Os cavalos que eu tenho na faculdade também não estão nessa estatística. Hoje, cada vez mais, você tem uma migração do cavalo para a parte urbana. Depois da pandemia, principalmente isso. Começa a sair fora, porque não é um cavalo enquadrado nos critérios que o IBGE vai levantar. Então, o número do IBGE não é que esteja errado, mas ele não está medindo o que a gente quer, que é o que tem no cavalo do Brasil todo. Então, o número no Brasil é mais alto do que diz o censo. E para comparar mundialmente, todos eles têm divergências. Isso falei dos Estados Unidos, mas na Europa acontece a mesma coisa. Conforme quem que está levantando, tem um dado diferente do outro. E esse é o nosso grande gargalo para uma série de desenvolvimentos que a gente precisa aí ligado ao cavalo. O Brasil, quarto, quinto país do mundo em extensão. E acessos complicadíssimos, falta logística, como que vai. O cavalo, tradicionalmente, ele é usado para ir na frente, em áreas inóspitas, áreas difíceis. Então, o senhor coloca o cavalo num local inóspito, ou mesmo fazendo. IBGE, como é que o IBGE trava isso daí quando ele chega lá? E muitas vezes, ou as pessoas mesmo não sabem quantos cavalos tem, ou fica uma certa promiscuidade, chacrinhas, cavalo com 2 donos, enfim, a gente está desenvolvendo um trabalho para estimar quantos cavalos tem no Brasil. E ele, na primeira etapa dele, a gente está confrontando o que as pessoas declararam no censo agropecuário e o que realmente elas tinham, através de questionários e tudo. Teoricamente, o IBGE é categórico nisso, que ele visita todas as propriedades que estão listadas lá no cadastro dele. Eu tenho o caso, é anônimo, mas ele tem a localização dos animais, de propriedade que está à beira da Anhanguera, perto de Ribeirão Preto, e nunca foi visitada pelo censo. No centro do lugar de facílimo acesso. Não estou falando desses lugares que é mais remoto. Facílimo acesso, não foi visitado. Tem muitos casos que o censo até vai, está lá presente, mas não é feito a investigação da maneira mais precisa. Porque pergunta, digamos que você é um bovinocultor lá no Pará, chega o censo, pergunta, o cara está na cabeça o que é a atividade fim dele. O cavalinho que ele tem para fazer prova ou para usar na lida, ele nem declara. Não estou nem falando daqueles que não declaram por questões de medo de parecer que tem tributários fiscais. Mas eu achei que não era isso que estavam perguntando. Então, as perguntas. Por exemplo, quando o IBGE chega, ele fala, quantos cavalos tem? Quantos nasceram? Quantos morreram? Quantos adoeceram? Quer dizer, já que é complexo, já que é difícil, já que é esporádico, como é que é feito esse questionário? O questionário ele vai com como se fosse um tablet específico para fazer o censo e vai fazendo essas perguntas que você citou. E a pessoa vai respondendo de acordo com o que ela acha que está respondendo adequadamente. Então, quando pergunta quantos tem, o cara fala o que está na cabeça dele e acha que é importante declarar. E aí... Eu vou te apertar um pouquinho. Para onde vai o GTA? As informações do GTA, Guia de Trânsito Animal, antes era CISA, né? Certificado de Inspeção Sanitária Animal. O CISA virou GTA. O GTA hoje ele é nacional, né? Mas o que efetivamente acontece com o GTA? Quais estudos ou quais análises surgem a partir dele? Ele é bom para quê? Depois do papel impresso e da movimentação. Você tem números do GTA, principalmente junto às secretarias onde está ligada a defesa animal, aí depende de estado para estado, o nome se é agricultura, se é desenvolvimento rural, o que é, mas é muito usado e tem estatísticas dessas secretarias. Algumas muito boas. O Rio Grande do Sul é um. Minas Gerais, lá no IMA, tem
números bastante confiáveis, tratados. Tem outros estados que não têm isso. É feito meio... mas o problema é que mesmo aqueles que são sérios e bons, feitos, considerados bons, referência. ele pega daquele público que já é mais controlado. Então, quem emite GTA... Uma análise viciosa. É uma amostra muito restrita, exato. Porque quem emite GTA são as pessoas que dão controle. Agora, quantos cavalos que circulam por aí sem GTA? Então, quando você vê uma política de defesa animal em cima desses números, você fala, pô, legal, está me controlando, eu estou dando todas as informações, fazendo um checklist, tudo que pede, e do lado está passando um cavalo que está com um doente, está transmitindo à vontade, porque simplesmente ele não está enquadrado naqueles que são, vamos dizer, fiscalizados. E é um número muito grande. Se você está montado no cavalo, aí que não tem a fiscalização mesmo, que ele é visto como meio de transporte. Você pode passar por... Tem gente que vai com o cavalo até a fiscalização, desce, monta, e lá na frente embarca de novo. O cavalo, como meio de locomoção, ele se enquadra dentro da lei de trânsito nacional, né? Tem esse aspecto também, tem esse aspecto complicador. Então, mesmo... Então, recapitulando, tem várias secretarias, tem vários estados que o GTA não é 100% bem feito, e mesmo naqueles que é bem feito, ele pega uma fração, em alguns lugares mais significativa, outros menos, da população de cavalos. O que dá distorções, como eu falei, para parte de política sanitária. Sabe que eu estava assim, pensando, né? Falei, bom, bovinocultura, vou puxar a sardinha pro cavalo, hein? Bovinocultura, suinocultura, aves, as culturas animais de produção. Existem grandes corporações em todos os segmentos. Aves, meio é milionário. O Brasil é um país da agropecuária mais pungente do mundo. Vamos discutir isso daí. Mas pensando o que gera mais lucro e bem-estar social é o cavalo, disparado. Por quê? Uma pessoa que tem bovino, eu vou falar isso, uma pessoa que tem bovino, o bovino nasce na propriedade dela, cresce na propriedade dela, e vai ter destino, mas ali, dentro da propriedade dela. Se é de corte, a pessoa até faz uma presunção. O rapaz do GTA, da Casa da Defesa Agropecuária, ele consegue um suíno. Ele fala, bom, a granja está aqui, o abatedouro está ali, e tem uma ninhada aqui, então daqui a 3 meses vai para aquele abatedouro lá. Ele pode até deixar um GTA pré-feito, porque ele sabe que o destino daquele suíno é aquele abatedouro ali. Ponto. Então ficou uma coisa simples. O cavalo é uma loucura, porque ele vai, ele volta, ele vai para a exposição, sanitariamente é exponencial a problemática, mas ele vai, ele volta. E, para o município, o cavalo recebe renda livre. Então vem um empresário de São Paulo, com um bolso com dinheiro, e joga no município. Pam! Porque quando a gente fala criar cavalo, né, criar suíno, todo mundo sabe o que é criar suíno, né? Criar o porquinho na granja com esse destino. Mas a pessoa fala, vou criar cavalo. Na realidade, ele quer com muito custo comprar um cavalinho por R$1.000 que ele tem que pagar do bolso dele de assalariado e ter um cavalinho. Então, ele está falando isso, que ele vai comprar um cavalo, ele vai ter um cavalo. Mas tem pessoas que falam, vou criar cavalo, e por trás disso, bom, eu vou escolher o município, eu vou fazer um aras maravilhoso, eu vou fazer a cerca maravilhosa, eu vou fazer uma construção maravilhosa, eu vou fazer uma casa de sede maravilhosa, eu vou ter um jardim maravilhoso, eu vou ter uma cela maravilhosa, eu vou ter trailer, eu vou ter caminhão, etc, etc. Então, o aras, ele tem o perfil do dono, né?
cada um tem o seu perfil, tem a sua condição financeira de fazer as coisas. E o cavalo é o fator catalisador de tudo isso. O cavalo vai e joga. O município fica só... Tem 3, 4, 5 grandes criadores ou pessoas que injetam dinheiro, o município vai arrecadando. Final de semana, restaurante, hotel, né, como a gente via agora em Araçatuba, nós vimos em Avaré, as quentinhas, né, as marmitas que eram feitas em Avaré, absurdo, números astronômicos. Leva, né, aquece a economia. E aquece, assim, não é falar que é de graça, mas, não sei se você está me entendendo, é imprevisível. É imprevisível. A pessoa pega, hoje saiu uma égua daqui e foi para o Paraná. A pessoa que veio pagou pedágio, pagou diesel, almoçou em algum lugar, está almoçando porque deve estar ainda na estrada, está almoçando, comendo lanche. Então, esse é o mundo do cavalo. Né? Ele gira, tem muita coisa por trás que acontece. Né? E vai multiplicando, porque você tem as atividades com o cavalo, você vai ter uma cavalgada, alguma coisa. Vai você, vai os amigos, familiares, às vezes não vão, mas vão recepcionar e vai ter restaurante, é um grupo que está junto, vai competir numa prova de tambor. Você não vê só o competidor, o competidor e toda a família vai com ele, não vai usar toda a cidade. Então isso daí é um número muito grande de pessoas envolvidas e de valores monetários. A minha estimativa atual, tirando várias coisas que depois eu vou falar o que eu estou tirando, mas só para ser bem conservador, o cavalo gera mais ou menos 38 bilhões de reais por ano. Isso fica mais ou menos próximo do que é o algodão, do que é o suíno no Brasil. Qual que é a diferença grande que você tem? É a organização. Você falou do boi, falou do porco. Se você perguntar, fala o nome aí de frigoríficos do Brasil, você vai conseguir falar rapidamente, você mata todos que tem aí. Quem que é que indústria de suíno no Brasil? Não precisa nem de duas mãos, com uma mão só você já consegue listar. Agora, quem que é o cavalo? É espaçado, então você não tem essa visão que eles conseguem trazer do todo. Está muito diluído, com esforços isolados, tem uma associação que aparece mais, outra menos, mas você não tem essa visão do todo que o cavalo representa para a sociedade, para o bem-estar. Eu tenho uma pergunta. Além do cavalo ser um fator de união familiar, vem a dona, vem os filhos, vem um amigo do filho, além de tudo isso, existe uma problemática que a gente vê no Brasil, não sei se no mundo, nos Estados Unidos é menos, mas existe uma problemática aqui no Brasil que é a sucessão. E se a gente tinha, por exemplo, cavalo inglês, a gente vai falar aqui embaixo depois, mas as pessoas não têm uma sucessão. O cavalo, muitas vezes, ele começa no indivíduo e ele acaba no indivíduo. Nos Estados Unidos, você vê fazendo 200, 300, 400 anos. O bisavô, tataravô criava, o filho cria, e a criancinha já começa. Meu filho está morando lá, tem um filho que está morando lá. E ele ficou encantado quando ele viu o programa Farms do Futuro, né? Fazendeiro do Futuro, né? Fazendeiro do Futuro. Não sei se você conhece esse programa, mas a criança, ela faz um programa júnior para ela se capacitar e para ela já ir tomando gosto pelas coisas que ela vai herdar, que ela vai ficar. E eles conseguem lá, né? Lá o cavalo vale quanto ganha. Então existe uma indústria. Esse cavalo, por isso que está cheio de propaganda, é cavalo de $500 mil, $300 mil. É porque ele ganhou aquilo. Ele faturou, ele foi nas provas e ele tirou esse valor. Então ele não é uma expectativa, um cavalo de 1 milhão, porque eu acho que ele vai valer isso. Não, ele tirou isso, ele fez isso. O dono ganhou aquela quantia com ele. Meu filho ficou apaixonado. Ele viu o pai, as crianças pequenininhas, puxando o cabritinho, puxando o carneiro, porque não vai. Tem tudo uma
uma etapa, né? Então, as crianças muito pequenininhas, elas não vão puxar um cavalo. Ela começa com um carneirinho, vai puxando, fazendo disposição do carneirinho, tendo relação com o carneirinho, e conforme ela vai crescendo, ela vai até chegar no cavalo. E quando ele já é jovem, na juventude, ele já está com o cavalo, já está fazendo as coisas. Eu achei sensacional. Eu não sei o que falta no Brasil, mas eu sei que alguma coisa não bate. Isso falta, e aí não é só o cavalo. De modo geral, as propriedades rurais faltam, e tem algumas iniciativas. Eu não vou fazer propaganda de banco, mas tem um banco que tem um programa muito bom voltado para formar sucessores na agricultura. Um banco voltado para o agro, ninguém é brasileiro, mas estou aqui no Brasil, para isso, dada a carência que tem de formar uma sucessão no agro. Até por uma questão de estereótipo. Não quero ir para a cidade, não quero estar atrelado. Você acha que ainda existe essa cultura do caipira e do... Ainda existe, e à medida que você vai pegando não só o proprietário, mas outras áreas, como selaria. Você tinha selarias que eram de pai para filho há quantos anos? Sim. E o filho nunca mais. Várias foram rompendo essa sucessão. Isso está ligado a coisas que são do passado, porque é uma besteira tão grande. O cavalo ele tem uma função que vai além de tudo isso, não vai ser necessário por muito tempo. Vou só fazer um gancho com outro assunto que vai estar ligado a isso, né? Da pessoa procurar outras coisas. Então, fala assim, o cavalo vai desaparecer do trabalho porque agora o negócio é motocicleta. Imagina eu andando a cavalo, quero motocicleta. A gente fez uma aluna minha está publicando agora um artigo, comparando o custo de fazer a ida a cavalo e com motocicleta. Simulando para várias distâncias percorridas e eficiência. Do ponto de vista econômico, não tem comparação. O cavalo é muito melhor. Daí, se você for colocar outras coisas, por exemplo, o tempo, acidente. Quem tem moto no campo não usa capacete, não tem hospital perto, os riscos, paradas e tudo mais, é muito maior. Mas as pessoas agora se enxergam, não, o negócio é ter moto e não um cavalo. E aí isso vai mudando para todos os níveis. É importante resgatar coisa que na Europa está fazendo melhor. A França tem uma campanha grande de tração animal, inclusive para efeito de turismo. Lógico que com um olhar diferente do ano passado, pensando no bem-estar, etc. Mas eles têm um programa para a tração animal. Bom, mas o que você está falando, então, um dos problemas nossos é olhar para dentro do Brasil, né? Criar cavalo para exportar, para isso daí é o topinho de uma pirâmide. O nosso problema é bem basal, bem elementar aqui. A chamada de indústria do cavalo é o mercado interno. Dá para exportar? Dá. Mas é muito pequeno em relação ao resto. Veterinário. Dá para você ser um veterinário na Arábia? Dá. Tem grandes veterinários brasileiros que foram para lá. Mas não é o mercado do médico veterinário. Uma exceção. São exceções. Não é desprezível, nada disso, mas é exceção. O cavalo também. É o mercado interno que é importante. Esse que tem que ser visto e ele precisa de uma unidade que hoje não tem. Eu acho que o grande gargalo que a gente tem em termos de exposição para o bem, para captar recursos e para o mal, é essa falta de união e visibilidade. Você está falando do Paraná para cá, ou vai ter uma prova, o pessoal vem de avião, tudo. Por que não é uma empresa aérea que está patrocinando o evento? Você vê, o grosso dos eventos é o bolso direito, financiação do bolso esquerdo, a área X, na prova, e tem tanta gente envolvida que está ganhando dinheiro com isso, que não sabe. Você sabe que quando o IBEC foi concebido, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu cheguei, parabenizar os idealizadores, tudo.
E eu mandei uma carta. E eu nunca vou esquecer, eu ainda tenho essa ideia fixa. No governo passado, eles estimularam ferrovias. A Rumo é aqui do lado, né? A Rumo está na tua casa. Tá? E a Norte-Sul, o Brasil, em termos de... O Brasil, se você olhar, é uma cruz, né? E o Nordeste, ele não tem muito acesso, muita tradição de ir para o Oeste, para fazer esse cruzamento horizontalizado, né? E também as linhas verticais. Então, quando eles começaram a falar de ferrovia, eu falei, gente, façam, convença o Rubens, façam vagões comitivas de cavalo, onde você consiga sair aqui de São Paulo e fazer uma prova no Maranhão, né, com tudo organizado, com comitivas, como deveria ser, vai cavalo, vai funcionário, vai todo mundo, você freta um espaço ali, e os trens tudo bonitinho, e você vai com qualidade. E volta também. Tem muito cavalo de Pernambuco que corre aqui em São Paulo. Sim. Mas quando você faz viagens rápidas, rodoviárias, é desgastante, né? É desgastante. Você chega a cair nos pedaços. Então, de repente, você conseguiria ir até Imperatriz com qualidade. Chegando em Interaço lá, você, cavalo, todo mundo, e voltar, né? Poderia ser uma forma de resgatar um pouco, até tradição. Tradição, você conseguiria dar uma atenção melhor, até do ponto de vista de fiscalização, para ver se está tudo adequado, do que ficar tudo espalhado aí em vários modais aí de transporte, uns que são bem feitos, outros que não. Se tivesse no vagão, eu vejo muito cavalo. Às vezes eles não chegam em outras regiões do Brasil, falta logística. Exposições. Por que o árabe não pode fazer uma exposição lá no fim de Mato Grosso? Poderia. Se tivesse logística para levar os animais, para trazer os animais, para ser algo... Mas não tem viabilidade. Você fica travado. Então você fica andando em círculo. E uma coisa também, nós começamos a falar, eu estava até esquecendo, tem um videozinho correndo sobre os 10 estados que mais tem cavalo no Brasil. Acho que eu te mostrei, né? E para o meu espanto, óbvio que acho que todo mundo vai para São Paulo. E não foi. São Paulo está em 10º lugar, em termos de quantidade. Daí a gente até poderia falar de qualidade versus quantidade. A gente poderia falar de cavalo consumidor mais à frente. Mas você fica pensando, caramba, São Paulo está em 10º lugar. Por óbvio que se Minas está em terceiro, São Paulo está em 10º, eu acho que Mato Grosso do Sul, Goiânia, Bahia, tem muito cavalo. Depois tem Minas, né, em terceiro lugar. Acho que Minas é o primeiro. É o primeiro lugar? Caramba, então tá cheio de marchador, né? Minas, tirando o queijo de marchador. Mas esse vídeo especificamente, e várias informações, esse vídeo vem da pesquisa pecuária municipal, que é do IBGE, e cai naquilo que eu falei agora há pouco. São cavalos em propriedades agropecuárias, que o IBGE levanta. Em São Paulo, está subestimado, porque boa parte dos cavalos que estão em São Paulo não estão numa propriedade agropecuária, com fins de renda agropecuária. Pode até ser uma propriedade só de cavalos, mas não caracterizada como agropecuária, porque a receita dela não é da venda do cavalo. Então ela está fora do número. Aí você começa a ter essas... É muito senso rural e não espelhou a realidade. Se você tem um estado que predominantemente os animais estão em propriedades de criação de gado de leite, vamos dizer assim, ele vai aparecer muito mais do que um que seja só o cavalo que faz a prova de baliza, tambor, etc., que não está dentro da ênfase dele.
Então, é esse tipo de viés que acaba acontecendo. Doutor Roberto, fala um pouquinho sobre cavalo consumidor e cavalo não consumidor. Esse é um termo, acho que a primeira vez que eu ouvi falar isso foi o Aloysio, do Estado de Cavalo, e eu gosto bastante dessa denominação. É lógico que não é o cavalo que está consumido, né, o proprietário dele, mas você tem nitidamente dois grupos muito grandes de cavalo. Um que, atrelado a ele, existe uma série de consumos de acessórios, medicamentos, parte de nutrição, suplementos, etc. Esse é o que a gente chama de cavalo consumidor. E tem o cavalo não consumidor, que é o cavalo que está lá na lida do gado, que recebe um vermífugo e olha lá, e não tem nenhum consumo atrelado à essência dele em termos de gerar mais renda. Gera renda. E o que a gente tem sentido? Faltam os números, né, correto? Mas a sensação que a gente tem é que no Brasil está mudando. A gente tinha mais ou menos 80% de cavalos, 80, 90% de cavalos não consumidores e uns 10%, 15% de consumidor. Está diminuindo o não consumidor e aumentando o consumidor. A diminuição do não consumidor tem, desde que eu falei agora há pouco, de moto, outras coisas que vão substituindo os cavalos mais de trabalho, e o consumidor são cavalos que, atrelados a atividades esportivas, a lazer, que cresceu bastante depois da pandemia, que as pessoas descobriram que existe atividade ao ar livre, né? Até proprietário de cavalo, que nunca tinha visto o cavalo dele, a pandemia precisou ir para o sítio dele, falou, puxa, que interessante esse animal aqui, e começa a cuidar mais. Então, há um crescimento maior, algumas associações com marketing mais pesado, etc. Então, tem crescido esse animal consumidor, o que é bom para todo mundo. Então, se for pensar em número de animais no Brasil, eu até acho que tem diminuído, só que em volume financeiro, a movimentação do cavalo tem aumentado, dada essa balança ali entre consumidor e não consumidor. E o cavalo, ele gera muito consumo. Quando eu falei lá atrás que era mais ou menos 38 bilhões por baixo, porque tem muito consumo ligado ao cavalo que a gente não consegue medir. Por exemplo, toda a parte de vestuário, que movimenta bilhões. Se você for na Equitana, o grosso dos estandes são ligados a vestuário. Mas a gente não consegue medir. Meu grupo não consegue medir se a pessoa comprou um chapéu, uma fivela, porque ela gosta do cavalo, porque ela gosta do boi, gosta da música sertaneja, porque é moda. Então a gente deixou de fora. Mas isso tem um impacto grande. E vai gerando renda, vai gerando emprego, toda essa indústria ligada essencialmente porque existe o cavalo. Você falou de roupa, você falou até de música. Você acha que a música estimula o cavalo ou o cavalo, de uma certa forma, estimula um nicho de música também? Eu acho que é mão dupla. Se você for ver eventos, principalmente no interior mesmo, né? Você sempre tem uma prova, depois à noite tem um forró. E é difícil saber o que puxa o quê. Só tem aquele forró porque tem o pretexto de ter a prova lá na cidade, que traz um monte de gente. Mas tem muita gente também que vai lá só por causa do forró. Então, eu acho que é de mão dupla. Um fortalece o outro. Bom, quer falar um pouco de abate? Vamos falar de abate, que é outro assunto polêmico. O abate ele tem duas coisas importantes, eu acho. Você é a favor? Oi? Você é a favor do abate do cavalo? Com ressalvas. Do abate bem feito, sim. Tá? O que é abate bem feito? Aquele onde é seguido todos os protocolos de uma maneira correta. Porque muitas vezes não é correto. Às vezes você tem propriedades de 1 hectare com 1.000 cavalos que é só para esquentar papel. E você vê que todo o trâmite, tudo é equivocado a partir do transporte, o abate em frigorífico, tem o funcionário do CIF,
Aí eu acho que faz sentido. O problema é que você tem muita exploração em paralelo. E é por isso que eu falei que em parte sou a favor. Se conseguir seguirem as regras e tiver fiscalização, ótimo. Se não, é mais complicado do que favorável. Até quem faz tudo certinho acaba mudando por questão de preconceito. Tem frigorífico que era de carne de cavalo para exportar, que hoje trabalha com carne de cavalo para ração animal. Cachorro. Continua a atividade dele, porque tem uma pressão muito grande de vários lugares. E você tem um outro grupo, e esse daí eu sou contra, que é voltado não para a carne de cavalo, que é o caso dos frigoríficos que tem no Nordeste para abate de jumentos para a produção do gel, que é um colágeno gel, muito valorizado na China, e os abates são da maneira completamente equivocada do ponto de vista. Os animais são adquiridos por R$20, então vem em qualquer estado, porque não interessa a saúde do animal. Diferente da carne, que ela precisa estar saudável a carne. Né? No caso do couro, de onde é extraído lá o abate de jumento, então o foco maior não é nem pela carne dele? Não. O linjal é uma substância da medicina milenar chinesa que vale absurdo, é caríssimo. E a China foi acabando com os animais e começou a explorar, e isso só tem na pele do externo deles. Mercado externo deles. Então foi na África, fez um estrago muito grande, na Europa, e há uns anos atrás veio para o Brasil. E de uma maneira completamente do começo ao fim. São cavalos doentes transportando, levando coisas de lá para cá, né? Que você nem precisa ter todos os exames, porque vai para o abate, você dispensa um monte de coisa, mas ele acaba circulando. Você tem roubos de animais que foram incentivados por conta do frigorífico, não de uma forma aberta, mas... Eu compro seu jumento, você não tem, mas você vai buscar... mas tem lá. E com um tratamento de bem-estar zero. Então, esse daí é problemático. E nos municípios tem frigorífico, ele é incentivado, porque ele gera imposto municipal, mas saiu do município, ele... Quantos abatedores nós temos hoje no Brasil, você sabe? De cavalo, em atividade, se tiver 5 é muito. Tem de cavalo 3, de jumento 2 só. Eu não tenho um número exato, mas são poucos. Isso está dando o maior bafafá lá, né, no Congresso, né? Abate, não abate, tem aí PLs em transição. Eu acho que você está certíssimo. Eu acho que falta por isso. Eu sou amigo de ambas as partes. Quem é a favor, quem é contra o abate, respeito ambas as partes. Eu acho que o que falta é regularizar abusos, né? Eu acho que o abuso é o grande problema de tudo. Isso. Quando você abusa, tem que fiscalizar. Se seguisse as regras, aí eu sou a favor. Mas vai extinguir algum animal. Caramba. Muito antes disso, regulamenta, não pode mais. Né? Então, acho que o excesso tem que ser colocado. Eu posso puxar um outro assunto, que é um incômodo grande que eu tenho, que pega essa parte frigorífica, mas pega também o que aconteceu no Jockey recentemente, e outras provas, que é a chamada licença social para operar. O que é licença social para operar? É um conceito que começou na mineração e hoje são para várias áreas, e são imposições que a sociedade faz que inviabilizam ou proíbem uma atividade não por lei, pode até virar lei, mas por questão das pessoas não quererem. Um exemplo típico foi, tempo atrás, um caçador tirou uma foto dele com um leão que ele tinha matado, depois na rede social foi uma comoção nas redes sociais, e as empresas aéreas proibiram o transporte de troféu de caça. Não tem nenhuma lei proibindo isso, mas proibido por questão
dessa pressão social. Em alguns casos, cigarro, foi isso que aconteceu também, então, tem vários casos que justifica, e outros, onde está o problema. Como a rede social hoje dissemina muito rápido, você tem coisas que não tem um contraponto. Então, da casa de cavalo, o que você vê? Você vê abate clandestino, umas fotos absurdas de abate, não sofrendo, que é o que faz barulho. E com isso proíbe toda a atividade. Provas equestres, tem um monte de provas que são muito bem fiscalizadas, a cada ano tem melhorado a parte do bem-estar e tudo mais. Mas tirou uma foto, Olimpíada, tirou uma foto, registrou uma fatalidade ali. Paris é a última prova que vai ter o hipismo no pentáculo. Só que já não tem mais hipismo. Por questão, será que todos os cavalos olímpicos são? Lá vai numa fábrica, o cara vai maltratar algo valioso, você vai ter uma Ferrari e vai ficar chutando a lataria dela? Não vai. Mas uma pequena coisa. Então, aí você está entrando em bem-estar, maus tratos e. Que são coisas distintas, né? Bem-estar, maus tratos e a visão do leigo. Então, mas as ONGs, elas são organizadas, muito bem organizadas, e elas manipulam, não sei se eu posso falar essa palavra, mas existe uma manipulação de realidade, né? Tem. E vai muito em cima do público leigo que vai acreditando no que ele está ouvindo falar. Depois você corta. Mas uma coisa que eu fiquei. Eu tenho trabalhado junto com o pessoal ligado a uma ONG inglesa, ligada a jumento, que faz um trabalho com a sucesso. E tem uma ressalva muito grande, porque eles apoiam também alguns estudos de pessoas, companheiros, que eu respeito muito na academia, mas que produzem verdades que não são verdades. Há um tempo atrás, estava a previsão que os jumentos seriam extintos no Brasil em 2022. O Senado, o Congresso ficou iluminado de marrom porque ia ser extinto. Tinha partido político que punha na página dele: faltam 11 meses para acabar os jumentos no Brasil. Em cima do quê? Desse número do censo, você pegando decrescente, vai acabar. Acabou? Não acabou. Eu, quando falo disso, eu pego um histórico dos Estados Unidos. Se olhar o número de cavalos, até 1920 era crescente. 1920 ele despenca, mas fortemente, pelo censo dos Estados Unidos. E a indústria automobilística dispara depois da Primeira Guerra, começa a urbanização e a indústria. Então faz um X. Poderia falar perfeitamente que o carro acabou com o cavalo, e naquela projeção, em 66, não teria mais nenhum cavalo nos Estados Unidos. Tem, né? Só não tem o cavalo que eles mediam, que era o cavalo que está fazendo. Se olhasse o que estava sendo medido, o que o pega de asilino no censo é aquele que está na fazenda, declara que é uma fração deles. Por isso que não acabou. Tem um problema sério de atacar os asilinos, mas não tanto. A hora que você pega, voltando na sua fala, uma ONG, alguém que usa isso como bandeira, repercute muito forte lá fora, sem que as pessoas vão atrás da verdade. Então se fala, o cavalo não pode sofrer nem um pouquinho. Qual que é o outro lado da história? E você tem, ligado a isso, né, uma coisa que as pessoas não pensam, as pessoas que a gente está de fora, mas quem acaba interferindo, quem força os políticos a fazer legislação e cai na gente, né? O cavalo tem que ser abolicionista, tem que estar livre e tudo mais. Mas aceita muito bem que tem um soro antiofídico produzido tirando 10 litros de plasma do cavalo. Quando convém, um arranhãozinho, o outro para. Por quê? Você é aquela visão do bem-estar único. Não interessa o bem-estar do animal, do homem e do ambiente. Se tudo tiver favorável, você pegar os cavalos hoje, soltar no meio da floresta, da estrada, não vai sobrar um. Sim, ele não consegue sobreviver. Né?
As pessoas Sim. olham só aquela visão bombardeada de maus tratos, de coisas erradas, que faz muito mais barulho. É o que vem de jornal, é o que dá status. Assim, eu vejo, né, o conceito para mim de toda hora medicina, muitas vezes ela faz o paciente sofrer um pouquinho. Eu sei que vai sair um pouquinho, entrar na veterinária, mas a medicina, toda medicina, ela vem com um sofrimento acoplado. Você vai no hospital, você não está bem. Você vai tomar remédio, você não está bem. Você vai fazer uma quimioterapia, você vai cair aos pedaços. Então, existe um sofrimento que é inerente ao tratamento, à condição. E esse é um aspecto. O outro aspecto é que todo esporte, todo ser vivo está arriscado a intempéries, a um acidente, alguma coisa. Né? Você está aqui, você foi levantar, caiu, se machucou, enfim, caiu alguma coisa da árvore. Faz parte da vida. E, então, quando as pessoas atrelam muito dor com sofrimento, eu vejo que isso não é tão linear. Não é, tem que estar contextualizado. E quando você fala da Olimpíada, exatamente, uma Ferrari e tal, às vezes o cara no ímpeto ali, forçou um pouquinho, mas está muito longe de ser o maior sofrimento da vida daquele cavalo. Pode estar certo disso. Aquele cavalo está ali naquele momento, fazendo uma prova de alta precisão, de alta complexidade, onde o cara, todo mundo está ansioso. Então, às vezes, pequenas falhas, deveriam contextualizar. Até a pessoa não prejudica, mesmo que ela não tenha nenhuma afinidade, não seja nenhum aspecto moral, pelo bolso. Pelo bolso também. Então, eu acho que a dor por si só, né, falei até esses dias atrás, está cheio de gente que tem dor crônica. Eu tenho dor crônica e gosto de jogar bola. Então, eu acho que o cavalo, quando você fala que o cavalo não aceita o ser humano em cima, tem cavalo que adora. Não é que gosta, não. Tem cavalo que adora. Eles têm uma interação, né? A única modalidade, o único animal que faz conjunto, cavalo e cavaleiro, né? Muitas das vezes caminhando juntos, uma única prova, um único propósito, um único objetivo, né? Prova com gado, às vezes é antagônico, né? O gado está de um lado, o cavalo está do outro. Mas também acho que tem que parar os excessos. Eu acho que a tônica da década é a palavra abuso. Eu acho. Tem que ser mais acomedido, mais cauteloso com os nossos pareceres, né? Com as nossas conclusões. Como você está falando aí, que falaram na década de 20 que ia acabar cavalo nos Estados Unidos. E nada aconteceu. As pessoas tiram só o que interessa para elas, dão uma filtrada e acaba causando consequências. A gente estava falando antes do podcast aqui, né? Que eu, no meu conceito do Piniquim, nós fizemos uma frase, eu e um amigo meu, onde a gente falava que estatística é o número que você cria para justificar os seus pensamentos, né? Então, você cria a tua estatística conforme o teu interesse. Se o teu interesse é que acabe com o abate, você vai fazer uma estatística bem inchada, e esse sofreu, aquele sofreu, aquele sofreu. Se a tua estatística é, olha, o bem para a sociedade, então você vai... Estatística é complicadíssimo. Como você fez? Voltando lá no caso do jumento, que eu sou contra, acho um absurdo o que é feito lá, mas na hora que for pegar a estatística, para falar que vai ser extinto, esquece de falar que a mesma queda que você teve no Nordeste teve em Santa Catarina. Que não foi para abate para prejuízo, para nada disso. É o censo. É o ciclo dele também que... Então, você não pode puxar aquilo lá e falar, olha aqui como diminuiu, mataram. Não foi tudo. Agora, uma coisa que é triste, é um pouco difícil falar, mas é o que eu vejo, né? Às vezes o abate é a condição mais digna para muitos animais. Sabe, às vezes você fala, pô, está vivendo numa condição tão precária, tão lastimável, né? A gente vê alguns jumentinhos largados,
Não, É deprimente. Você tem situações que o animal é de trabalho, a hora que ele não serve mais para o trabalho para se aposentar, se é um cara que tem uma área grande, ele deixa no pasto solto. E aquele que não tem onde deixar, ou ele vai alimentar o cavalo, ou o filho. E muita gente está nesse dilema. Sim, a sociedade, Aí, o Brasil vive um momento... aí é complicado. Então, você precisa ter essa. Agora, não pode ser motivo para você ficar roubando um cavalo bom, quer dizer que ele estava com... sobre a ótica médica, né? Eu até comentei isso aí, faz parte da Câmara Setorial. Então eu fiz um texto falando sobre o ciclo de vida do cavalo. O ciclo de vida do cavalo, ele propicia maus tratos, ele tenta você a gerar maus tratos com ele. Porque ao longo do ciclo da vida, tá? O Potrinho nasceu em berço esplêndido, potencial enorme, tem um potencial para ser campeão, investiu um absurdo, mancou. Não vai mais ser campeão. O que eu vou fazer com esse cavalo? Vou castrar. Tá bom, deixa ele aí. Daí a pouco, o cara pega na fazenda e fala assim, tem que acertar 10 mil com o meu funcionário, torce esse cavalo. Deu o funcionário, deu o cavalo que nasceu em berço esplêndido, já não está mais, então, berço esplêndido, já tem outro ocupando o espaço dele, né? Daí ele vai para o gerente. Daí, em 2 anos, o gerente já passou ele para um tratador. Daí o tratador, que já tem uma condição menos abastada de cuidar, o cavalo tem uma doença lá que o tratador fala, cara, eu não vou dar conta. E agora me enrolei, tô com o cavalo aqui e tal. Então, ao longo da vida, o cavalo ele faz um ciclo onde ele tem ele poderia ser maravilhoso, sabe? Ele nasce como uma princesa e acaba como uma abóbora. E tudo isso faz parte do ciclo da vida. O cavalo é complexo, né? Ele não é um cachorrinho que você com pouquinha coisa cuida dele. Ele, olha, eu vou cuidar do meu cachorrinho e tal. O cavalo demanda cuidados bastante substanciais. E muitas vezes as pessoas abandonam. Mas isso é muito mais. Meu filho, um cavalo demora 20 a 30 anos para sumir. Via de regra. Significa, entre ele nascer e ele morrer de velho, são 20 a 30 anos. E exatamente, às vezes, é como um filho. Às vezes você faz um monte de sonhos, de ter 3 filhos, 5 filhos, 10 filhos, eu posso, eu quero. Só que daí você perdeu o emprego. Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Né? Você tem os filhos. Não vai falar que você não tem. Olha, agora eu não posso mais ter os filhos. Você já tem. Né? Então, é complexo você conviver com um cavalo, porque ao longo da sua vida você tem intempéries. Né? Você compra o cavalo com a maior expectativa, o teu filho cresce e não gosta. A tua filha vai fazer faculdade e nunca mais. E uma coisa que eu falo, isso aí a gente fala muito sobre bem-estar, fala muito sobre bem-estar animal, e o maior perigo, né, entre esses embates jurídicos para você fazer prova, né, é quando você chegar chega para um cavalo vaquejado, olha, conseguimos liberar a prova, vai ter prova, beleza. O maior problema não está nesse ponto. O maior problema é quando você chegar, fala assim, conseguimos liberar a prova, e o vaqueiro fala assim, não quero mais. Meu filho já está na cidade, está atrás de uma moto, está mexendo com a internet, não quero mais. Não me interessa assim. Daí acabou a cultura. Acabou realmente a essência do cavalo. Então, quando a gente cutuca a onça da vara curta, né? Não pode, não vai. Vai girando, vai minando, né? Vai minando. Chega uma hora que você fala, pô, ganharam. Vai cansando. Né? Vai cansando. Então, eu vejo com uma certa preocupação. Eu acho que o cavalo nunca vai acabar. Nenhum cavalo, nenhuma raça, nenhuma espécie. Exceto se Deus falar, esse cavalo que vai sair do planeta, por um fator alheio à nossa vontade,
mas eles se autorregulam, né? Quando está muito... não tem mais jumento, virou exótico, sempre tem alguém que... daqui, vamos criar. Todos têm a sua beleza, o pessoal brinca comigo. Pô, tem cavalo que é horrível, eu não vou falar aqui as raças, porque tem cavalo que é horrível. Como é que você pode gostar de um cavalo? Olha, eu gosto de zebra, pônei, bretão. Por sinal, eu acho maravilhoso bretão, peixerron, raças pesadas que você falou aí, eu acho maravilhoso. Eu já montei um bretão, que sensação maravilhosa. Sabe? Parece que você está realmente no sondal, não acaba mais cavalo. O problema é se você tiver artrose na bacia, porque você tem que abrir as pernas, porque eles são robustos. Eu acho que todo cavalo é bonito, todos eles têm sua beleza. Então, sempre vai existir algo que salve isso, sabe? Alguma coisa vai salvar o cavalo. Mas eu vejo que o que mais eu fico temeroso é com o próprio ser humano, na forma com que ele está conduzindo, né? O cavalo, os animais, de uma forma geral, eles têm hoje direitos distorcidos e maiores que o ser humano. Você matar um ser humano, você não tem uma carga tão pesada que você matar um animal. Não que eu... Mas eu acho que você tem que ter uma condição, né? E essa visão que você começa a tratar o cavalo como se fosse um ser humano, é terrível. Né? Não pode tomar chuva, não pode correr. Eu acho que é para isso. Às vezes aqui, eu dou uns tapas no cavalo, alguma coisinha que eu faço. Você deu um tapa forte, mas ele tem 500 quilos. Sabe, primeiro que eu não dei. Mas eu vejo que existe proporcionar o cavalo, como você vai brincar com um leão. Você não pode esperar que a brincadeira dele seja uma rosinha. A brincadeira é bruta, ele é um leão. Então eu acho que o cavalo é cavalo, o leão é leão, o cachorro é cachorro. Cada espécie tem a sua natureza. Então eu acho que a gente tem que respeitar eles na natureza deles. Eu acho que, voltando lá no bem-estar, a gente fala muito que o que vale, a essência de tudo, está na intenção. Se você não tem dinheiro para cuidar do seu filho, se você... Educação de base é dramático, né? Muitos dos maus tratos que você vê é porque a pessoa não tem educação. Não foi preparada para ter um cavalo. Não é intencional. Ela não recebeu informações suficientes para ter um cavalo e quer ter um cavalo. Então ela humaniza demais, ou ela... Então, mas são distorções educacionais, culturais. Então, eu acho que se você... Às vezes tem pessoas que chegam para mim desesperadas. Eu acho que eu causei o problema no cavalo. Calma. Você quis causar? Calma. Aprenda na próxima vez. Então, eu acho que a educação é cultura, é tudo. Tem outro caminho. Né? Levar informações, fazer reflexões. Né? Necessário. O que você... Eu falei também aqui da gente falar um pouquinho de pirâmide de Maslow, que cai nisso, mas é mais de veterinária, né? Não sei se você quer falar alguma coisa, doutora. Passo. Então, tá. Passo para o especialista. E você, o que você, eu tenho uma pergunta aqui. Eu acho, por exemplo, cavalo crioulo. Vamos falar um pouquinho de raças. Outro dia eu descobri que tem o cavalo lavradeiro no Amapá. Não, no Roraima. Tem Brapa, tem um... Rapaz, eu nem sabia que existia essa raça. Raças exóticas ou minorias aqui no Brasil. Vocês conseguem pegar? Índio tem cavalo? Incenso? Porque deve ter, né? Os aldeias indígenas devem ter esses cavalos, né? Pegam isso? Não pega de jeito nenhum. É curioso saber quantos pantaneiros tem no censo. Mas Cavalo plantado. o grosso não pega.
você tem características, né, que fazem com que realmente ele fique escondido, invisível, com consequências que vão para tudo quanto é lado. Vou falar uma outra coisa que me incomoda bastante da gente não ter números. Recentemente, o Ministério da Agricultura fez agora todo mundo é obrigado no governo a fazer aquela avaliação custo-benefício das políticas e tudo mais. E fizeram uma avaliação custo-benefício do plano de saúde de equinos. Sabe o que foi considerado como... Tinha uma trabalheira de lei do acesso à informação, tudo mais, para pegar os estudos. Analisou benefícios para a equinocultura brasileira em cima de exportação de cavalo vivo e carne de cavalo. Porque eram os dois únicos dados que Esses são os benefícios do cavalo para o fins de... Dos 5 milhões, eram esses que foram analisados como benefício. E aí você tem simulações muito bem feitas, só que você entra com um negócio ruim, então isso é lixo, né? Onde tinha vida do cavalo, 15 anos. Não vida útil, vida... os dados que você tem de doenças, prevalência de doenças, como você não tem o número da população, você não consegue fazer uma... Você consegue fazer para aquela amostra que você fez. Se você pegar carroceiros de Belo Horizonte, faz um estudo muito preciso, e vai extrapolar para o Brasil, você não sabe nem quantos tem no Brasil, e não vão ter aquelas características específicas do que está vivendo o carroceiro do cavalo do Brasil. Então, generalizou coisas que não poderiam ser generalizadas, extrapolando para números que não são conhecidos e só com dados disponíveis que não faz nada. E isso validou toda uma política. Em seguida que saiu aquelas duas regulamentações de gados ao mormo. Você tem coisas que são sérias, importantes fazer, tem que ter mais. Tem, mas acaba tendo regulamentos que vão focar para quem, teoricamente, nem está precisando. Quando a gente às vezes fala, né, vai entrar nesses temas a fundo, né? Quando as pessoas falam bem-estar, alguma coisa assim, na realidade, todos os estudos, eles são muito limitados à fase da vida do cavalo. Então, praticamente, a gente faz uma correlação de bem-estar animal com o cavalo dentro de uma pista saltando lá na Olimpíada. A gente faz o bem-estar animal do cavalo dentro do jogo. Cara, ali tem 30 pessoas, câmeras vendo, um torcendo a favor. E as outras 23 horas do cavalo? 23 horas e a vida do cavalo, né? A vida dele, desde que ele nasceu até o momento dele ser finalizado, a gente não está fazendo considerações. Então a gente está vendo simplesmente um momento da vida do cavalo que, obviamente, está em foco. Mas eu vejo que o tema bem-estar animal ele deveria ser compreendido em todas as etapas, né? Passo a passo, como gerar o cavalo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar, eu sinto isso, né, na pele, como eu falei ali atrás, né? Você quer ter 3 filhos, 5 filhos, 10 filhos, depois você tem que bancar eles, né? Você tem que estar ali e corresponder. Então, a partir do momento que você quer ter filhos de cavalo, você tem que ter uma macro noção do que você vai fazer com ele por 20 anos. A gente fez um fórum lá em Piracicaba, mês passado, que foi justamente isso, do nascimento à aposentadoria. Esse nascimento começou antes, começava na égua. Foram 4 palestrantes, cada um pegando uma etapa do cavalo, porque tem que ver justamente o todo. Você não falou da economia, daí vai falando isso aí que isso é interessante. Você está falando, esse evento foi promovido pelo grupo Economia, né, que mistura equino com economia. Ele foi criado
muito em função daquele estudo que foi o Complexo do Agronegócio do Cavalo, que a gente fez lá atrás, por conta que ninguém sabia o que era o cavalo em termos econômicos, e a CNA pediu para juntar um pouco as informações, a gente tirou uma foto meio embaçada e tenta ir melhorando a cada período. E isso gerou um grupo de extensão, faz pesquisa também, ligado a equídeos, os adminos entraram também no pacote, e a gente tem trabalhado bastante. Eu fiquei uns 4 anos numa atividade administrativa lá dentro da USP, tirou um pouco dessa parte focada, mas agora estou 100% focado nisso. A gente está vindo com eventos, com pesquisas ligadas ao levantamento que eu falei, que a gente está mapeando para saber quantos cavalos existem no Brasil e condições, que é uma informação que a indústria precisa. A indústria de medicamento, vou dar uma cota para um vendedor, uma meta para ele, você não sabe o tamanho do mercado. Então você precisa ter tudo isso, interessa para todos, né? A gente está mexendo com a parte de tentar desenvolver alternativas para o caso dos meninos do Nordeste, com problemas muito educativos em cima do animal abandonado. A gente quer ver maneiras de não ter o animal abandonado, outras formas de viabilizar o uso, a utilidade basicamente do cinema nordestino, e outras coisas que não, o que ele já fazia no passado, que perdeu a função. Né? Então, e divulgação. A gente criou um boletim de notícias que está começando agora a gerar, e opinando, dando visibilidade a algumas coisas que a gente acha importante para que não só quem está ligado ao cavalo saiba, mas principalmente quem está de fora, dessa ideia que quem está de fora mexe com a vida da gente. Começa a se envolver nesse assunto. Então, tentar colocar a cara a tapa dentro da parte ligada à economia e, vamos dizer, a parte social. Eu não sou veterinário, sou agrônomo, tenho doutorado em economia, tudo. Então, não vou me atrever a falar do cavalo. Doença, mas de outras coisas a gente trabalha com vários projetos. Doutora, a gente pode ficar aqui a tarde toda, obviamente, conteúdo você tem sobrando, mas a gente tem que encerrar, né? Quer falar alguma coisa para os jovens, para os veterinários, para os criadores, alguma mensagem? A mensagem que eu já vou falar para eles é que a gente tem que conhecer melhor esses trabalhos deles, isso sim. Tem o site do grupo também, divulgar o sitescultural.usp.br/economia. Economia. Economia de equino. Recados. Primeiro, tem muita oportunidade de trabalho, aquilo que eu falei aqui. A inteligência artificial não vai substituir, o bem-estar, o cavalo está à frente disso, saúde mental, o cavalo está à frente disso. Então, é a profissão que continua sendo a que tem tudo para dar certo. A única restrição é ter proibições por conta de sanitários e... Se a gente for para o inferno do céu. Então, quem gosta do cavalo tem que se deixar ter um promissor e divulgar. Fazer o boca a boca. Na hora que falarem, o cavalo, tal prova só sangue. Não, peraí. Não é bem assim. Foi um animal que teve um arranhãozinho, não sei o quê, e tem todo um cuidado, um tratamento, tem as outras 23 horas que ele recebe cuidado. Mas o cavalo está tomando chuva. O cavalo toma chuva, sim. Então, ter esse entendimento do que é o cavalo, para não vir ninguém de fora do meio, inviabilizando a atividade. Colocar mais pimenta. Porque o potencial tanto para o cavalo quanto para as pessoas que trabalham em volta dele está no comecinho ainda. Muita coisa para fazer. Doutor, por aqui encerramos. Muito grato, honrado de estar aqui falando contigo. Tá bom. Minhas referências. Obrigado.